Uma boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Entre a Terra e o Céu. Nós vamos tratar, nessa oportunidade, do capítulo 30, A Luta por Renascer. Tá? Em razão disso, nós vamos trazer a contexto algumas ocorrências dos últimos capítulos para a gente lembrar exatamente o que estava acontecendo e como é que nós chegamos no capítulo 30. Então, o ministro Clarencio, ele lembrou da condição de suicida do Júlio, que ele trazia no perispírito, enfim, no corpo astral dele, determinadas marcas, determinadas vibrações pesadas, porque ele havia se suicidado, tentado, né, se suicidar 2 vezes, e acabou passando, em razão disso, muito tempo nas regiões inferiores. E como Deus não nos impõe condições difíceis, nós mesmos aqui criamos, como houve os 2 atentados contra a bênção da vida, agora ele vai ter uma prova curta, mas justamente para despertar nele a consciência de que a vida é uma bênção e que ele deve valorizar essa concessão, essa dádiva que o Criador nos concede. No capítulo 29, também tem passagens importantes para a gente entender como é que funciona esse mecanismo de justiça, essa repercussão dos atos do passado na vida presente. E aí nós lembramos daquilo que recebemos, tanto por tradição oral quanto no livro Clamor da Vida, da doutora Marlene Nobre, que o espírito, antes de reencarnar, ele recapitula, então, as experiências, e aí até as diferentes, vamos dizer, formas que o embrião vai adotando. Existe uma manifestação física dessa filogênese genética e uma representação também espiritual, na forma de lembranças, de recapitulação de experiências passadas e da construção desse presente. E aí a lembrança dos mentores, que a hereditariedade é mais profunda do que se imagina, ela não é uma questão apenas física, ela tem componentes espirituais. Nós recebemos ajuda quando vamos reencarnar e temos algum tipo de compromisso mais amplo, nós somos favorecidos nas nossas composições genéticas para que possamos cumprir essas missões. E quando o livro faz essa comparação, lembrando que a hereditariedade ela tem os seus limites, né? A ciência vai cada vez mais falando da hereditariedade, vai tendo mais detalhamento de como isto funciona, mas o fato é que o Júlio vai carregar a enfermidade, o problema que ele mesmo criou, de maneira que não é o fato dele mudar do plano espiritual para o plano físico que ele vai se livrar do problema. E eles, né, os mentores fazem essa figura interessante, que não é mudando de domicílio que o nosso quadro orgânico, a nossa saúde, os nossos problemas vão embora. E aí nos faz lembrar a lição muitas vezes repetida pelo professor Paulo Rossi Severino: a dívida caminha com o devedor. Né? Ele que foi autor junto com a equipe da AME, do livro A Vida Triunfa, que é uma importante pesquisa sobre a mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Então, nós vamos dando continuidade, trouxemos a contexto, e aí começa para valer o capítulo 30. Lembramos que a Odila, que é a primeira esposa do Amaro e a mãe desencarnada do Júlio, essa informação está no correr dos capítulos. Ela antes estava obsidiando a Zulmira e, felizmente, mudou a posição mental, como
foram mudando também as da Zulmira, mas de repente a Zulmira se vê acometida de numa grave crise de amidalite e, embora a Odila esteja preocupada em ajudá-la, ela não consegue sozinha liberar a Zulmira desse inconveniente físico, apesar de todas as tentativas que ela faz para minorar o sofrimento da Zulmira. E então a Odila chega mesmo a influenciar o marido, né, que ela era a esposa do Amaro, para trazer um facultativo, um médico, mas ele não consegue atinar qual é a verdadeira causa desse problema. E aí a Odila teme que sejam usados, né, algum tipo de recurso impróprio que possa prejudicar a gestação do Júlio. Aí ela faz uma súplica para o Clarencio, vem o Clarencio Hilário e o André Luiz, e eles chegam na casa à noite, né, já na continuidade dos trabalhos de assistência para esses problemas que vão se desdobrando, né, nessa família. E a Zulmira não está nada bem, e faço aqui um breve quadro de como ela se encontrava desgastada, né? Então, e estava realmente querendo que alguém viesse ajudar. Então, de certa forma, ela clamava, ainda que de uma maneira meio inconsciente, por algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio. E na continuidade da descrição né, do estado orgânico que ela estava, diz que ela não estava conseguindo respirar e estava com dores muito grandes nas amígdalas. E isso tudo, apesar da assistência do médico, que estava dando estava dando para sua paciente a medicação que ele entendia pertinente com o quadro que ela apresentava. A Zulmira precisava de ajuda, e precisava de ajuda nessa missão maior que é a maternidade. Aí o Clarencio começou a aplicar os recursos magnéticos e nesta oportunidade eles são mais concentrados no cérebro, né? E na própria glote, nas próprias amígdalas que estavam com toda esse problema, toda essa dificuldade. Após o passe, a Zulmira vai se sentindo melhor, ela vai tendo uma melhora quase que imediata, o que tem repercussões orgânicas, porque os movimentos circulatórios retornam, e aí, como acontece quando nós estamos num quadro de muita dor e recebemos algum tipo de analgésico, de alguma coisa, só que esse analgésico não veio do plano físico, veio do plano espiritual. Ela começou a conseguir relaxar, que o quadro começou a se atenuar, e aí veio o sono reparador, aquele sono que faz com que a gente acorde, né? Mais descansado, refeito mesmo da dificuldade orgânica que estava apresentando. E aí começamos a entrar numa outra abordagem com relação ao problema. E aqui o André Luiz vai nos narrando a história, né, através da mediunidade do Chico Xavier, mas vai colocando que existe mais do que o lado físico, como nós sabemos. Então vai colocando que a mulher grávida, ela tem, além do aspecto de estar gerando ou materializando, né, mediunidade mais completa que tem essa, materializando um novo ser, ela
ao mesmo tempo que faz um trabalho orgânico, ela também sente todo o envolvimento, toda a psicosfera daquele novo ser para o plano físico que está indo reencarnar. E isto traz a ela, né, dentro da necessidade reencarnatória, faz com que ela sinta os débitos de consciência que o filho ou a filha, ou os filhos, se forem gêmeos, estão trazendo. Então, isso sempre vai trazer dificuldade, e uma dificuldade que não é apenas física, ela tem outro tipo de repercussão mais abrangente, mais holística, né? Vendo a saúde da grávida dentro de um quadro mais amplo. E continua a explicação do Clarencio dessa verdadeira enxertia, desse verdadeiro acréscimo mental que a mãe vai sentindo, né? E que não tem só tem a repercussão física, mas a origem não é só física, é também espiritual. As mãezinhas nos contam, né? Quem já conviveu com uma mulher grávida sabe isso muito bem. Vários tipos de sensação, algumas prazerosas e outras ligadas ao desconforto que está sendo narrado aqui, com relação à gestação. Os movimentos do feto, do embrião, o que está acontecendo, o tipo de sentimento que está vindo. Então, as mulheres têm um aumento de sensibilidade muito grande e que nós temos que estar atentos. E aí existem diferenças, né? Geralmente, quem está reencarnando vem com débitos e essas dificuldades vibratórias alcançam a mãe no sentido orgânico, mas também no sentido espiritual. Ao contrário, se o filho é um espírito jamais desenvolvido, se ele detém qualidades morais mais elevadas, acaba auxiliando a mãe, e daí as diferenças que se vê nas gestações dos filhos da mesma mãe. A mãe sente o filho ou os filhos de uma maneira diferente, porque eles são efetivamente diferentes nas suas experiências milenares, nos seus sentimentos próprios. E quando é um espírito mais elevado, vai sentindo essa diferença em forma de esperança e de alegrias, muitas vezes, como coloca o mentor aqui para a nossa apreciação, intraduzíveis em palavras, mas que as mães podem sentir. No processo do Júlio, no entanto, nós lembramos da questão do problema que houve e que fez com que a Odila acabasse perseguindo a Zulmira. O Júlio acabou se afogando, e não foi que a Zulmira tenha efetivamente matado o Júlio. Aquilo estava na programação, porém, em determinados momentos, ela plasmou aquela ideia. Como ela plasmou aquela ideia, criou a responsabilidade por um fato que aconteceria de qualquer maneira, mas que poderia ter sido evitado e não o foi. Né? Quer dizer, poderia ter sido evitado por ela, talvez naquele momento, mas fatalmente ocorreria. Fatalmente não é a expressão correta, é só uma hipérbole, uma frisar o que está acontecendo. Repito, estava na programação do Júlio ele ter que passar por isso, nesse processo de revalorização da vida. Aí nós trouxemos, já que aqui existe a questão de que tanto a Zulmira quanto o Júlio tinham dívidas, nos lembrarmos
da questão do porquê da reencarnação, né? E lembrando que Deus é misericórdia, todos aqueles atributos de Deus que estão no começo do livro dos Espíritos, que começa mudando o nosso paradigma, não é quem é Deus, é o que é Deus, né? A causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema, né? A bondade e todos aqueles atributos da divindade, mas mostrando que ele nos criou simples e ignorantes e não nos permite, ou melhor, nos permite o quê? O recomeço, como o bom pai que ele é, deixa a porta ao arrependimento, e depois do arrependimento existe o quê? A reparação, a, a, o refazimento das experiências, e aqui a gente já vai também pensando em outra lei, que é a lei do amor, da justiça e da caridade. Nós precisamos, aquela expressão colocada no Evangelho segundo o Espiritismo também, que nós vamos pagar até o último ceitil, até o último jota, que a lei tem que se cumprir até o último ponto. Que lei que é essa? É a lei do amor. Então não existe ódio e nem implacável, nem castigos eternos, que é uma outra mudança de paradigma. Me chama a atenção aqui a expressão que o Kardec usa, é o único dogma do Espiritismo, que não é dogma, por isso que se citou o livro do professor Paulo também, Da Vida Triunfa, existem provas científicas da reencarnação. E ela se faz necessária para o nosso progresso e para o refazimento dos nossos caminhos e dos débitos que contraímos com a lei do amor. Aí uma explicação que é mais uma explicação a respeito da lei de justiça, de amor e de caridade. Nós vamos evoluindo em termos da nossa percepção sobre o que é certo e o que é errado, dentro do nosso progresso moral, e essa noção vai crescendo em nós, mas ela também é ligada ao nosso espírito, né? Tanto é que existem pessoas que são simples, humildes e têm noções de moral muito melhores do que aqueles que às vezes têm muito conhecimento, mas lhe falta a asa do amor, dos sentimentos, né? E dentro dessa lei de justiça e caridade existe também uma explicação no Livro dos Espíritos a respeito desse caráter dúplice com relação ao instinto, se é amor, o que é o amor materno, né? E aí a explicação é que o amor materno ele é um sentimento instintivo, ele é amor e é instinto, mas a natureza deu à mãe esse instinto para o quê? Para facilitar a proteção dos filhos. E isso vem desde o reino animal. Mas não é só isso. Num estado mais desenvolvido, esse instinto ele se desdobra como um sentimento que permanece pela vida inteira e além dela, né, como uma preocupação de ver o filho se desenvolvendo nesse sentido mais amplo, que é o sentido espiritual. Tem aquela passagem bastante interessante sobre a piedade filial e as diferenças entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual, explicando essa diferença entre espírito e matéria, que é interessante nós observarmos que o comportamento e que vai se desdobrando os cuidados e mesmo a geração da criança, ela tem essas duas
percepções, a orgânica e a espiritual. Essa comunhão de sentimentos, de vibrações, daí as dificuldades pelas quais passam as gestantes. Aí voltamos para o texto do livro. A Odila acompanhava as explicações do Clarencio e tudo fazia para, mais ciente das repercussões que o Júlio trazia, o que causava na Zulmira, então que os padecimentos da Zulmira não eram só físicos, vinham também das dificuldades que o Júlio carregava, e tudo isso ela foi assimilando e tentando ser mais útil possível dentro desse processo, ou já até da conclusão do processo de reencarnação do Júlio. Tá? Aí o Clarencio acrescenta que a Zulmira atua auxiliando o menino, auxiliando o Júlio, mas ao mesmo tempo que isso acontece, ela vai experimentando situações ou sensações ou sentimentos desagradáveis, porque o Júlio ainda está envolto em muitas dificuldades pelos compromissos, pelos débitos que ele adquiriu com a lei. E ela, ao mesmo tempo que vai tentando dar a ele aquilo que é o melhor que ela pode fazer, ela vai sentindo essas repercussões, né? Então essa permuta ela acontece o tempo inteiro, e aquela crise de amidalite e o fato do Clarencio ter dado o passe, vamos dizer, no cérebro, ou seja, nas regiões mais altas dela, foi para fazer o quê? Favorecer a mudança de pensamentos ou a desagregação dos pensamentos deletérios do Júlio naquele momento, e também a repercussão física que estava causando na glote, nas amígdalas dela. Então, todo aquele problema do Júlio, que o Júlio sentia e tal, ele acabou transmitindo para a Zulmira, e a Zulmira teve essa repercussão física. Então, essa que era a causa do mal, e não propriamente que ela tivesse contraído algum tipo de problema estritamente físico, tivesse causado uma infecção na garganta, por exemplo. Não, o problema veio do espírito para a matéria, e não ao contrário. Essa realidade, esse intercâmbio físico e espirítico, ele vai sendo esclarecido novamente. Né? Não é só a constituição do corpo do Júlio que a Zulmira está favorecendo, ela também vai, vamos dizer, tentando ajudar dentro das possibilidades dela, mas a equipe precisa intervir porque ela sozinha não consegue ainda fazer isso, no estágio evolutivo que ela se encontra. E lembre-se, ela se sentia, ela concordou com a reencarnação do menino, mas ela tinha os débitos dela, ela tinha as dificuldades, os problemas delas relacionados a esse contexto todo, né, em que o Júlio se apresenta e que outros personagens dessa bela história se apresentam. Então, ressaltando essa questão de que existe um intercâmbio de vibrações e sentimentos, o Clarencio lembra que não é só do Júlio com relação à mãe, mas também o contrário. Então, aquilo que é como se fosse um circuito, né, fechado. Então, um vai interferindo no outro constantemente. Daí a doação e o crédito espiritual que as mãezinhas recebem. Então, por exemplo, quanto mais a Zulmira fizer esforço para se equilibrar, isso também vai ajudar ao Júlio, e vice-versa. Né? Mas aqui é mais ligado à questão
da Zulmira. Fez lembrar, teve a última palestra que a doutora Marlene nos deu no Grupo Espírita Caibachuta, ela nos falou que a mediunidade mais completa que existe é essa mediunidade das mães, né? Mediunidade, você está incorporando, materializando um espírito, né? A doação é imensa. E aí pegamos lá no dom da mediunidade, e embora esteja no capítulo que se refere aos fenômenos espiríticos e aos efeitos intelectuais, a doutora Marlene fala que não podemos nos esquecer, qualquer que seja a modalidade da mediunidade, que a matéria mental tem as suas propriedades e a capacidade de indução mental, né? E essa sintonia, essa união. Então, se os dois espíritos são devedores perante a lei, eles vão ter dificuldades, essas impressões vão se tornar, de alguma forma, esses débitos, essas vibrações mais pesadas, vão tornar sobre eles com maior intensidade e também vai haver uma maior repercussão orgânica em consequência disso. Tá? E aí, voltando novamente à questão das diferenças, né? O Clarencio foi lá, eles não colocaram, não se falou em chakra ali naquele momento, ou centros de força. O que se falou foi que o passe que ele aplicou foi no cérebro e na glote. E aí a doutora Marlene nos explica que cada espírito exterioriza através do cérebro as ondas que lhe marcam a individualidade no conceito das forças universais e também absorve aquelas com as quais entra em sintonia dentro daquilo que aquele espírito já desenvolveu em termos de conhecimento e que pode aproveitar no caminho da nossa sublimação. Mas veja, esse intercâmbio de impressões ele é constante. Então, evidentemente que ajuda os passes que a Zulmira está recebendo e que o Júlio está recebendo junto com ela, nessa harmonização para que a reencarnação chegue ao seu estágio final de uma maneira exitosa, né? Com o renascimento do Júlio. Então, esse caráter ele fica claro nessa passagem aqui. As mentes de um e de outro, as mentes da mãe e do filho, no caso, né, o Júlio, ficam ligadas, justapostas, praticamente, vamos dizer assim, integradas o tempo inteiro, até que se alcance o estágio último da reencarnação. E nós sabemos que o estágio último da reencarnação é o nascimento. O espírito passa a estar ligado ao corpo a partir da concepção ou da fecundação. Né? E mais do que isso, essa repercussão dessa comunhão de sentimentos, ela pode ser tão grande, tão marcante, que isso explicaria aquilo que se conhece como sinais de nascença, né? E vamos dizer assim que de alguma maneira é muito interessante isso, que de alguma maneira aqueles estados íntimos da mulher alcançam o princípio fetal e o marcam, né? Por que é muito interessante? Porque faz menção àquilo que nós trazemos no perispírito, no corpo astral. As vibrações dificultosas do Júlio também vão ser o quê? Elas vão ser impressas ou imprimidas aonde? O corpo físico dele. E a gente lembra aqui, a gente faz aqui um breve comentário, aquele filme muito bom, né? Sobre a libélula, né? E a marca da libélula, e que trata de uma questão
O pai não acredita muito, mas depois ele vai investigar a questão da sobrevivência e as experiências de quase morte que aconteciam no hospital em que ele trabalhava. A esposa dele aceitava a vida espiritual, ele não aceitava, e ela passa a se comunicar com ele, porque a filha dos dois sobreviveu ao desencarne dela. E a filha, curiosamente, ela vem com uma marca de nascença, que é o quê? A marca da libélula. É muito interessante a gente ver, a mãe tinha e a filha também tem, como uma expressão desta ligação de que é não só física, mas sobretudo espiritual. E aqui vai se falando naquele sentido que nós falamos, por que é a mediunidade mais completa que tem. O trabalho da maternidade assemelha-se a um delicado processo de modelagem, requisitando, por isso, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. A gravidez, ela merece cuidados, não é nenhum estado mórbido, pelo contrário, se entrevêem muitas alegrias e etc., mas é preciso fazer todo aquele acompanhamento que nos é informado, né? Exames de pré-natal, acompanhamento médico, exames, enfim, todo esse procedimento, mas também seguido de muito carinho, de muitos sentimentos de paz, de tranquilidade para a mãe e para o filho ou a filha que vai nascer. O ministro, novamente, ele vai dar passe, só que vejam, dessa vez é diferente. O ministro Clarencio não está aplicando passes nem no cérebro, como foi falado agora há pouco e mais atrás também, nem na glote. Dessa vez, o auxílio magnético ele é direcionado diretamente à cavidade pélvica, diretamente ao útero, diretamente ao espírito que vai reencarnar. E aqueles que já assistiram ou já tiveram a oportunidade de trabalhar no passe com uma gestante, é possível perceber esse processo, né, de uma maneira intuitiva, mas é muito possível de perceber como funciona e as necessidades que as mães, às vezes, muitas vezes, têm de suplemento de energia, não só do ponto de vista físico, orgânico, mas refere-se, sobretudo, espiritual. Não? E aí vem outras considerações feitas pelo ministro Clarencio, da questão da sensibilidade da mulher, da transformação do sistema nervoso, por isso que tem que haver muito carinho e um acompanhamento constante, né? E mostrando que existem repercussões, inclusive, no sistema nervoso, ou seja, a gravidez, sim, provoca alterações físicas muito sensíveis, né? E às vezes dificuldade e aqueles gostos extravagantes não só por comida, mas às vezes até eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo, mas perfeitamente normal, que às vezes pode estar captando uma necessidade que não seja a própria, que seja do espírito reencarnante. Né? Tudo isso vai demonstrando esse intercâmbio constante de forças que vai havendo, né, das emanações, né, e, e mesmo assim, alguns desequilíbrios que às vezes podem chegar ao campo de uma patologia, de uma dificuldade maior,
mas que muitas vezes não é isso, são a repercussão dessas dificuldades e dessas vibrações desencontradas nesse tempo de reconstituição ou de constituição física e orgânica da criança, do filho, da filha, mas também de captação pela mãe, pela gestante, de toda essa atmosfera mental que está comungando com ela num espaço mais reduzido, como nós sabemos, mas da qual ela recolhe as impressões mais ou menos imediatas, mas de uma maneira também bastante constante, e, e ao mesmo tempo que ela imprime as suas próprias, ela vai recebendo as influenciações. O orientador, que é o ministro Clarencio, ele inclusive explica que parece que a gestante está hipnotizada porque houve uma alteração do seu campo psíquico e justamente pelas essas impressões que o espírito que vai retornar ao mundo corporal, ele sente e repassa para a mãe, e em vista disso vai causando dificuldades maiores ou menores, como nós vimos antes, né? Se o espírito é um espírito mais elevado, se o espírito que vai reencarnar ele está numa missão, ele tem um desenvolvimento maior, as sensações são diferentes, ele pode passar aqueles sentimentos de esperança e de alegria, daí as diferenças que cada gestação ou cada período gestacional é capaz de proporcionar. E dentro do estágio evolutivo que nós temos, o mais comum é que sobrevenham dificuldades do que, vamos dizer, as sensações assim mais positivas e mais ligadas à alegria, à esperança e enfim, a vibrações mais positivas do que deletérias. Inclusive, nós sabemos que em muitos casos existem também as reencarnações compulsórias, onde a dificuldade nesses casos deve ser ainda muito, muito maior. E aqui, conversando com os amigos e com as amigas, a reencarnação do Júlio, ela é livre, ele veio desimpedido, ele está numa espécie de missão? Não. Ele veio com pungentes dificuldades, justamente para resgatar esses débitos que ele adquiriu perante a lei, e daí as dificuldades que a Zumira sente. O Hilário faz um questionamento interessante para o ministro Clarencio, interessante porque acontece muito. Aqui, novamente, a gente vê a questão do parentesco corporal e o parentesco espiritual e o cumprimento da lei do amor. Então, o Hilário lembra que muitas vezes as mulheres começam a sentir uma grande aversão aos maridos e que isso muitas vezes pode ocorrer quando o inimigo volta, né, naquela família e os débitos, porque ele tem débitos com aquela pessoa que servirá de pai. Isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Acontece bastante. E vejam que maravilha que é, né, o que é Deus. Nos permite o recomeço, nos permite a busca pela felicidade eterna, nos concedendo novas oportunidades, e muitas vezes entre pai e filho se reúnem inimigos severos do passado, mas que dentro dessa lei de justiça, amor e caridade, dentro do cadinho das provas, como diz nosso companheiro Maida, tem que aprender ou vão aprender a se amar. Né? Estão numa posição diferente, o que faz com que aqueles sentimentos negativos sejam recebidos também de uma maneira diferente e assim possam se transformar.
Da mesma forma, não é privilégio só dos pais. Temos, contudo, os casos em que as filhas parecem ser desafetos das mães em um passado remoto ou próximo. Isso também acontece bastante. Às vezes podem ser questões ligadas ao psiquismo infantil, ao ciúme, mas muitas vezes não. É uma não aceitação, é um clima de rivalidade que a filha mantém com a mãe. Isso também acontece do ponto de vista contrário, da mãe não aceitar a filha, e porque essa lembrança do passado, ainda que de uma forma imperfeita ou inconsciente, ela ressurge, mas o que acontece? Da mesma maneira, dentro do dogma da reencarnação e da lei do amor, justiça e caridade, os desafetos se encontram num novo contexto, numa nova posição, e vão se questionar: mas como eu posso querer mal a minha mãe? Como eu posso querer mal a minha filha? Como eu posso querer mal o meu pai ou o meu filho? E isso vai fazendo, dentro das lides do mundo, que os nossos sentimentos e as nossas condutas, pouco a pouco, se transformem, se modifiquem em direção à lei do amor e à evolução. Eu não, aqui a gente vê que existem mecanismos de compensação, né? Dentro da aceitação da reencarnação de um filho ou de uma filha que é um desafeto do passado, essas filhas elas vão demonstrar essa maior afinidade com os pais, né? E essa dificuldade no relacionamento com as mães, que muitas vezes se esfalfam, se esforçam, se dedicam e durante muito tempo não conseguem alcançar essa maior proximidade, até que as filhas também, dentro desse mecanismo constante de reparação, de amor e de justiça, também elas vão experimentar a maternidade. Talvez também elas tenham que receber filhas que foram desafetas do passado e talvez nesse momento, lembrando das suas condutas como nós mesmos, filhos com relação aos nossos pais, sendo novamente pais na Terra, lembremos de tantos esforços que foram feitos no caminho da harmonização, no caminho do entendimento, e que naquele momento foram por nós desprezados, mas que agora, na recapitulação, na alternância de posições diante da vida, nós agora valorizamos de uma maneira diferente e bendizemos aos nossos pais e às nossas mães. Em ligações dessa natureza, agora quem indaga não é o Hilário, é o André Luiz. Surgirão obstáculos à reencarnação? Veja que fantástico. Veja que mecanismo fantástico. Se isto é um homem que pode, somos nós que podemos pensar nesse tipo de coisa, nesse tipo de misericórdia. A esposa, ela aceita a missão e a alma volta ao, ao reduto doméstico, volta ao lar. Mas ela não tem afinidade, a afinidade que ela mantém com o pai, mas não com a mãe. Mas como isso pode se dar? Isso não vai causar um constrangimento, um problema? Não. O mecanismo faz com que os maridos, os pais, em agradecimento, percebendo essa atitude de doação da esposa, da mãe, da companheira, e vendo determinados problemas que acontecem dentro do lar, ele vai fazer o quê? O marido, o pai, vai fazer um esforço de compensação, resgatando no íntimo, nessa percepção que mantém com o passado dentro de nós mesmos, o agradecimento pela tarefa maternal desempenhada pela mulher, que nós, homens, biologicamente, não temos condição
de saber o que é isso, e, e da qual nos deve vir o profundo respeito, admiração e agradecimento a todas as mães da Terra. Aí nós estamos caminhando já mais para o final, né? O André Luiz agradecendo as lições, lembrando do trabalho, das intervenções que foram feitas, tanto para ajudar, fazer com que a Odila pudesse ajudar a Zulmira, se desprendendo do ciúme e mesmo daquela questão tão difícil da Zulmira, de certa forma, ter plasmado, porque ela tinha ciúme do, do menino, aquela dificuldade toda, mas eles estão agradecidos por todo esse trabalho que foi desenvolvido de harmonização, por ter podido participar desse trabalho. E a Zulmira, novamente, aqui eu não sei se ficou bem claro, mas a Zulmira, só para lembrar que ela é a segunda esposa do Amaro, e quem avisa que a Zulmira está com uma nova crise é a própria Odila, né, que está de guardiã lá do lar, e realmente está havendo uma dificuldade muito grande. E desta vez ela começa a, a vomitar bastante. O problema, lembram-se que o Clarencio havia dado o passe na região do útero, etc. Olha da onde ela está com um problema que ela não consegue, a Zulmira não consegue comer, e tudo que o médico fazia, né, tentando resolver o problema com a medicina da terra, não estava sendo frustrado, né? Ele tentava medicá-la para ver se ela melhorava, se ela conseguia comer, e infelizmente não conseguia ter êxito, apesar dos seus esforços. Novamente o Clarencio parte para fazer o auxílio magnético, o auxílio espiritual, porque de tanta dificuldade de comer, a Zulmira foi ficando enfraquecida e mesmo anêmica, né? E, e aqui é interessante a explicação, porque diz que o ministro deu passes magnéticos de longo curso, né? Ou seja, deu né, durante um certo período até que ela conseguisse as melhoras necessárias. E aí eles têm que voltar, eles têm outros serviços de auxílio, tanto o ministro Clarence quanto o Hilário e o André Luiz, e, e o Hilário, que era médico na Terra, não conseguiu entender o que teria causado aquele novo problema físico. E aí a explicação que o ministro Clarencio dá é que realmente essa diferença entre os problemas orgânicos, os problemas físicos e as suas repercussões, mas que na realidade o problema é espiritual. Então é o Júlio ali novamente com dificuldades dentro desse processo, desse novo processo reencarnatório, e vem as repercussões na Zulmira, e a Zulmira simplesmente não estava conseguindo se alimentar. E se ela ficasse em uma anemia profunda, o que poderia acontecer? Prejuízo ao feto, ao embrião. Por quê? Porque ele não ia se alimentar, porque ele depende em tudo e para tudo da mãe. Então, poderia se frustrar esse processo reencarnatório por conta desse problema que a Zulmira estava passando. E aí continua a explicação do ministro Clarencio, de que, além da mãe ser né, o modelo, né, ajudar na modelagem
do corpo do novo espírito, ela acaba absorvendo as manifestações, né, as emanações, e dentro daquilo que é possível, ela absorve aquilo, ela auxilia o reencarnante, né? O que nem sempre é fácil. Daí o problema que ela estava, que a Zulmira estava sofrendo, porque não é nem mais do que não ser agradável, do que ser aprazível as emanações que vinham do menino, a Zulmira não estava conseguindo lidar com a situação. Daí a necessidade de auxílio da equipe espiritual mais uma vez. E aí eu acho muito interessante essa passagem, muito delicada, muito sensível, de que as visitas, né, o André Luiz contando que as visitas à casa do Amaro continuaram e que elas eram feitas por convocação ou não. Ou seja, veja o compromisso das equipes espirituais conosco e, em especial, nesse momento delicado das nossas vidas, que é o processo reencarnatório. E aí a Odila finalmente vem, agradece ao ministro Clarencio, ao André Luiz e ao Hilário, porque felizmente deu tudo certo e o Júlio vai finalmente reencarnar, ou melhor, conseguiu reencarnar. E ele vai assumir o mesmo nome, né? E isso é muito comovente mesmo, que no final todos comungaram da alegria, vencida aquela etapa, e eles se abraçaram a todos e abraçaram o quê? O menino, né? Com o qual eles, dentro dessa lei de amor e de assistência àqueles que estão numa condição mais difícil do que a nossa, a caridade no sentido mais profundo, eles participaram de todo esse processo de reencarnação do Júlio. É isso. Acabamos a nossa apresentação com alegria renovada. Espero que possamos ter contribuído para o melhor entendimento desse capítulo, de todo esse processo, né, que o Júlio tá passando. E é isso. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos, então, a oportunidade. Obrigado e até uma próxima. Que assim seja.